Vamos lá, a gente está no Kavrei Amud Aleph, na segunda linha. A gente falou sobre que o Shvuah exagerada, com linguagem de exagero, é permitido como o Neder com a linguagem de exagero. E aqui a gente quis trazer exemplos. Depois a Gemara perguntou, peraí, talvez ele está falando sobre a linha de formiga e tal, e não é exagero, que realmente formiga tinha 600 mil igual de Israel. E falou, Ravash pela vida, ninguém fala assim, as pessoas falam como a linguagem que se fala, né? Ninguém chama formiga de Olim Israel. Fala, Morá, a data de Nafsh Elo Avedin, estava. Fala, Morá, será que a pessoa não pode falar, chamar não pode fazer o juramento da cabeça dele? E ele tem uma kavaná, ele tem uma intenção que geralmente não é como as pessoas falam? A Tânia fala Braita, que Shein Mashbin o Domrim Lo, veio Deus Shelo Al Tnai Shebeli, Bichan Mashbin Motchai, Ela Datei Nivaldat Beidin. Quando os Dearim fazem um juramento para a pessoa, fazem a pessoa jurar alguma coisa, eles falam para a pessoa, olha, saiba que você não está jurando com a sua intenção. Não vem querer depois falar que tem... Não, quando eu jurei eu quis dizer, esquece. Você está jurando de acordo com a nossa intenção. O que a gente quer que você fale, a nossa intenção é essa, essa e essa. Leapuquem mais, para tirar o quê? Lá leapuquem de asik leu leiskundrei, veasik leon shmazuzei. Será que aqui, o que eles querem tirar dele? O que eles querem evitar? Eles querem evitar a possibilidade do cara tá falando que vai dar, por exemplo, que tem que dar lenha, tal, vai dar lenha graveto. Ou tá falando lenha de verdade. Ou tá falando... ou o cara fala que vai dar... entendeu? Ele depois fala, não, a minha intenção era dar isso aqui. Na verdade, então eles quando fazem ele jurar com a kavaná do Beidin. Então, se eles têm essa preocupação do cara não ter a kavaná dele na hora do juramento, quer dizer que a kavaná sim valeria. Então, qual o problema do cara falar que viu aqui formigas como Olim Mitzrayim? Ele fala que as fotos dele que ele viu aqui, igual Olim, igual as pessoas que eram no Mitzrayim, era a filazinha de formiga, que estava cheio de formiga, infestado de formiga, todo mundo na filazinha, por que não? O Midgamar da Atene, Miklar de Avedina, não estava dado na cheia. Isso que eles têm essa preocupação de falar que o seu juramento é sobre a nossa intenção, quer dizer que a pessoa pode fazer juramento pela intenção dele. Fala, Moraló, não é por causa disso que eles falam. Leapuke Mikanya Derava. Isso é para evitar a possibilidade de acontecer uma coisa que aconteceu no Beidin de Erava. O que aconteceu? A pessoa tinha que pagar para o amigo dele uns usos. Ele falou para aquele que emprestou, quer dizer, Zil Parali. Aquele que emprestou falou para aquele que pegou emprestado, olha, me devolve uns usos, tem que me pagar. Amalei Praticha, já paguei para você uma parte. Amalei Rava Emken, Zil estava ali, se for assim, você tem que jurar que você já pagou uma parte. Azar ve'aite kanya ve'yahiv juz de begavei. Ele trouxe algum tipo de, enfim, alguma coisa que ele guardou lá, exatamente o dinheiro que ele falou que já tinha pago para o cara. Ele foi para o Beidin quando ele estava com aquele dinheiro na mão, com aquele dinheiro com ele. E aí quando ele veio fazer o juramento, então botaram o Sefer Torah lá, todo o jeito que faziam a Shuvah de Oraita. Malei falou para ele, lá Malvê, Nekot Haikana Beadach. Ele falou, segura aqui isso aqui, por favor. Nassav Sefer Torah Vestabá Deparei Kolma Derrava Leviadei. E ele foi lá, pegou o Sefer Torah e fez, como é que ele fez o juramento? Ele falou, eu já paguei tudo que estava na mão dele. Eu já paguei... Ele falou, olha, eu já devolvi, está na mão dele. Como se fosse estar nas mãos dele, né? Mas na verdade era o negócio que ele pediu para segurar a cara, nem sabia que estava com dinheiro. Jurou pelo Sefer? Quem segurou o Sefer? Não, ele jurou com o Sefer Torah. Por isso tinha que segurar o Sefer Torah. Então ele falou, olha, segura aqui para mim, por favor. O outro segurou.
Não Quem ele. devia? Quem ele devia segurou. Falou, segura aqui essa sacola pra mim. O cara também não tava, toma, esse aqui é o dinheiro que eu paguei, não. Ele botou exatamente o valor que ele pagou. Pediu pro cara segurar. E fez o juramento. Ao malver a gás vai trabalhar leal carne. Aí o cara ficou tão nervoso que viu que ele realmente jurou, ele não tinha pago, que ele rasgou aquela tipo carteira, ficou nervoso. Vestapar nos usileare, caíram todos os dinheiros no chão. Vestacar, de custa estava. E aí viram que ele deu um jeito de jurar de verdade, mas aí viram que está dinheiro ali. Mas aí eles falaram que eles começaram a fazer chuvar sobre o que é a nossa kavaná, e não sobre a sua kavaná. Para não começar até aqui o cara tudo querer ficar fazendo. Agora, esse motivo aqui que eles fizeram foi por causa disso que aconteceu com o Rafa, no Bedin de Rafa. Não para falar que todos os votos é de acordo com a kavaná, não, é de acordo com o que se fala. E se você não chama de formiga de olho em Mitzrayim, então isso aqui não vale. Fala como era. A Kátia ainda tem o seguinte para perguntar. Lá a vida me estava dada nafshi. Será que realmente tu pode fazer a chuva pelo que a pessoa tem de intenção? Vê a Tânia, fala a Braita. Pequeno Matzim Moshe Rabbeinu, que Sheishbia et Israel Be'arvot Moab. Quando Moshe fez a Israel jurar Be'arvot Moab, que eles iam lá no livro de Dvarim, que eles iam lechazer, como se fortificar, recebendo a Torá, etc. Quer dizer que eles iam abandonar a Torá, etc. Amalaem, Revu Yodim, Shalom Datchem Ani Mashbi Etchem. Ele falou, olha, não é sobre o que vocês têm de kavaná aqui, não é sobre a intenção de vocês. Ela dá ativo e ela dá tamakom. É sobre o que eu acho que Kadosh Baruch Hu está, quer dizer, sobre a minha intenção, que vocês vão fazer, cumprir a Torá, etc. Não é sobre cada um depois ficar explicando o que pensou, o que eu falei, que teve a kavaná, etc. Neymar, Veloitchen levadchem anochi koret tabritazot, betalazot, etc. Não é com vocês sozinhos que eu estou fazendo esse pacto e alá essa chuva. Fala com ela, Maia Maleu Moshe Israel. O que Moshe falou para Israel? Achika Maleu, assim que ele falou para Israel. Dilma aviditun milei, ve'amritun aldaatenu. Talvez eles vão fazer alguma coisa contra a Torá e vão falar, a gente não transgrediu a nossa promessa, a nossa shvuá, a gente já tinha pensado em fazer isso. Ou sei lá qual é a brecha que eles vão falar. Shumach Maleu aldaati, Shumach Maleu aldaati, por causa disso ele falou sobre o que eu estou pensando. Leapukemai, para evitar o que? Para tirar o que? Lav leapuke de asiku shumai la avodat chavim eloká. Será que não é porque ele tinha medo que as pessoas iriam chamar avodat zará, iam chamar a idolatria de Eloá, iam chamar a idolatria de nome de Deus, achando com a kavaná de idolatria. Depois ele falar que jurou pela idolatria e não pela Kadosh Baruch Hu. Agora, claro, de a vida nisso, me estava dando nafshi. Então daqui parece que dá para ver o quê? Que a pessoa pode fazer a promessa sobre a sua intenção. Se ele estava com esse medo que a pessoa falasse Eloá e falasse que é Kadosh Baruch Hu, e falasse que é Avodat Zará, então ele estava com medo que a pessoa fizesse a sua intenção. Ele falou, não, é sobre a minha intenção. Eloká é Kadosh Baruch Hu. Então a gente volta para a pergunta. Aquele cara que fala Lei Mitzrayim, pode ser que ele está falando sobre as formigas. Sobre as formiguinhas lá. Ele não tem exagero. E a chuva vale. Fala, não. Avodat Chavim Mikri Eloá. Dichtiv Vechol Elohim Mitzrayim. Não é que ele estava com medo que chamasse. Ele estava com medo que tivesse esse kavaná, porque já é chamado. Como está escrito Vechol Elohim Mitzrayim. Esse é Shvatim Ani Hashem. Está escrito Vechol Elohim Mitzrayim. Elohim Mitzrayim é Avodat Zará. Então também chamam de Eloá. Aqui ele está com medo do quê? De realmente a gente ter kavaná. Porque já é a linguagem de que se chama. Não é uma coisa anormal, igual falar que formiga é o limite sai. Fala, Gmará, velashbai atahon de mekai metun mitzvot. Mas para você que está falando que pode falar assim, Moshe poderia fazer o quê? Fazer a shvuá. Eles vão cumprir as mitzvot. E mitzvot só tem de Kadosh Baruch Hu. Fala, Gmará, mas para mitzvot amelech. Não, eles poderiam falar que mitzvot aqui é mitzvot amelech, mitzvot do rei. Rei de cada época, não é mitzvot de Kadosh Baruch Hu.
Não, então eles te façam jurar que vai cumprir todas as mitzvot de Kadosh Baruch Hu. Fala Gemara, mas mitzvot tzitzit. Mar, shkulah, mitzvot tzitzit que nega de mitzvot de Torá. Não, talvez ele vai falar o quê? O que é de todas as mitzvot? Eu vou fazer mitzvot de tzitzit. Porque como a gente falou, que a mitzvot de tzitzit vale como todas as mitzvot da Torá. E pronto, vamos fazer só mitzvot de tzitzit. Não vou fazer mais nada. Fala Gemara, vai todos os megamentos da Torá. Por que ele não falou? Porque eles vão cumprir a Torá. Mas para a Torá Achat. Não, porque aí você fala aqui, vai ser só Torá Shebichtav. E tem Torá Shebichtav. Torá Shebialpé. Velash Bayatod de Mekam Torot. Por que não falou para eles jurarem que iam cumprir as Torot? Mas para a Torá Minchá, Torá Tasham. Porque aí você pode falar o quê? Que a Torá dos Korbanot, Torá Minchá, Torá Chatá, Torá Tasham. E não a Torá realmente. Velash Bayatod de Mekam Mitzvot. Por que não fala Torá ou Mitzvot? Agora, mais para a Torá Minchá, Mitzvot, mais para a Mitzvot da Melech. Você falar que a Torá de Korbanot, e Mitzvot da Melech. E não ia ficar claro que é cumprir a Torá de Kadosh Baruch Hu, cumprir o que Kadosh Baruch Hu falou. Mesmo assim, continua a pergunta da Torá, para falar para a Torá, vem cá, Torá de Kulah. Por que você não fala fazer juramento que ia cumprir toda a Torá? Torá Kulah, mais para a Avodat Chavim. Torá de Kulah pode falar que é a proibição de Avodat Chavim, de idolatria, de Tânia. Chamorá, Avodat Chavim, que Shekola Kofer Ba, que ele mudei Batorá Kulah. Eles iam só não fazer idolatria, não fazer o resto. Porque, como está escrito, que é tão grave Avodat Chavim, que todo aquele que Kofer Ba, quer dizer, aquele que é Kofer, que nega por ela, na Avodat Chavim, todo aquele que nega a Avodat Chavim, ele concorda com toda a Torá. Falash Bayatod de Mekam Avodat Chavim Batorá Kulah, e na Min Sheshmot Shlosh Mitzvot. Você poderia fazer, ele jurar que vai fazer Avodat Chavim, Torá Kulah e as 613 mitzvot. Para ela, Moshe Rabbeinu Milta de Lotricha Nakat. Moshe Rabbeinu fala o seguinte: geralmente a pessoa não faz juramento sobre o que ele está falando, e sempre na linguagem que se fala. E Moshe, ele quis fazer todo mundo a Mitzvah jurar de uma forma clara, de uma forma que todo mundo faz. Ele não precisaria fazer isso, mas ele se preocupou até com uma coisa que não era comum, mesmo que geralmente é sobre a linguagem das pessoas. E o que ele falou já é o suficiente. Não é sobre só vocês que eu estou fazendo esse brito, esse pacto, esse shvuah. E sim, quer dizer, não é sobre o que vocês estão pensando. Ele falou isso porque ele quis falar uma coisa não comum. Mesmo que só o juramento já é o suficiente, mas uma vez que vocês depois podem querer achar brecha, então eu estou deixando mais claro ainda. Mesmo que geralmente não precisa. A gente viu na Mishnah, na casa de que a pessoa fala outra, né, deravai, outra promessa de uma forma de exagero. Você não viu uma cobra, que fala que a cobra é tão grande como a viga lá que usava, aquela corá que usava no Beitabad, aquele negócio lá de moer azeitona, aquele moinho lá que usava aquela viga enorme. Você não vê que é pesado e tal. Ele quer falar que a cobra que ele viu era tão grande que ele fala que é uma cobra do Beitabad. Fala, Veló, será que não pode ter uma cobra tão grande assim? Aquela cobra que tinha nos anos do rei de Shavor, Ramalei Treiser Urvata de Tivna Uvalayatron. Eles botaram lá na frente dele 13 negócios de feno. Como é que é o nome? Falha. O que é? Falha. Não, mas é. Fez. Não é fez. Aquele cubo. Aquele cubo. Aquele quadradão lá. E ele engoliu todos. Então parece que é uma cobra enorme. Farda. Amar Shmuel Betaruf. A Mishnah está falando no caso que a pessoa fala o quê? Ele fala, olha, essa, por exemplo, a cobra quadrada, a cobra. Quer dizer, está na cara que é uma coisa completamente exagerada. Kul Hunachshei
na Rashi Mitraf Teife. Fala, mas todas as cobras podem estar assim. Fala, a Gabot Taruf Kabri, não. Tá falando que ele está falando numa cobra que tem as costas assim quadradas, não sei o que, ele está falando, é a mesma espessura do tronco, está falando que não é o tamanho, está falando que é uma coisa, fala como se fosse parece que é um dinossauro. O Lito tem Taruf, fala, por que o Mishnah não fala com essa linguagem de Taruf? Birtagavur que Kamash não decorada bem da base de Gabot Taruf. Não, ele quer te explicar duas coisas. Que ele está exagerando, esse exagero não vale, e outra que o Lado Betabat, ele tem esse negócio quadrado. Assim. Ele fala que Taruf, ele fala que é Merubá. Lemai Nafkemina, fala qual é a diferença prática disso? Lemeka Rumimka, para venda, compra e venda. Se você fala Korad Betabat, está, tem que ter essa característica. Normal é que morrer Korad Betabat da Haveró e Gabota no fim, Veloló. Se ele tem essa parte quadrada assim, senão não valeu a venda. Mishnah, vamos lá. Fala a Mishnah o seguinte. A gente estava falando sobre Nidrei Havai. Agora vamos falar sobre Nidrei Shkagot. Nidrei Shkagot como é que é? Nidrei Shkagot, que Ramim permitiram, seria um Neder que a pessoa fez de Shogeg sem querer. O que quer dizer sem querer? A pessoa achava que ele falou é verdade, mas não é. Por exemplo, Imacharte Veloshatit. Ele fez isso aqui, Konam, que isso aqui é essa comida sobre mim, que ele tem que puxar de Korban. Se eu não comi, eu não bebi. Mas ele esqueceu que ele já tinha bebido a comida. Depois ele lembrou, caramba, eu falei que não tinha bebido, mas eu tinha bebido. Então esse nada ele não vale. Porque ele tinha certeza na hora que ele falou uma coisa, não é. Ou ele falou, que eu vou comer, que eu vou beber. Ele esqueceu que fez o nada. Ele bebeu. Assim também a Amar, ele falou, quando a mistina netli, que vai ser proibido para minha esposa ter proveito para mim, chegando vai que se que ela me roubou, que ela pegou minha carteira ou que ela bateu no meu filho. Filho da Shaloi e Kato, filho da Shaloi Ganavato. Que ele viu que depois souberam, ele foi correr atrás, etc. Ele viu que não bateu no filho, nem roubou ele. Então isso aqui é uma coisa que ele tinha certeza que foi. Mas não foi, permitiu. Era outra, uma pessoa que viu duas pessoas, ele viu as pessoas comendo o figo dele lá. O que ele falou? Arei Alechem Korban. Ele falou lá de longe, isso aqui para vocês é Korban. Quer dizer, ele botou todos aqueles filmes como do chá de Korban para essas pessoas. Quando ele chegou mais perto, estavam lá de costas, quando ele chegou mais perto, ele viu, era o pai e o irmão dele, os irmãos dele. Se ele soubesse que era o pai e o irmão dele, ele não ia falar isso. Veio Imaem Acherim, e mesmo se estivessem com ele, outras pessoas. Se fosse só o pai e o irmão, parece que todo mundo falaria que está liberado. Tinha junto com eles outras pessoas. Aqui, tinha junto com eles outras pessoas, é Machlok, por quê? Uma vez que ele falou, para vocês seguir como Korban, uma vez que você anula para dois, para o pai e para o irmão, uma vez que você anula, está tudo anulado, ou é para cada um que a gente olha. Então Beit Shammai fala para cada um. Para o pai e para o irmão, que ele nunca falar isso, está liberado. Os outros continuam com o Neder. Beit Shammai fala, não. Você está anulando o que ele falou? Anula tudo o que ele falou. Ele está permitido para todo mundo. Beit Shammai obrim ben mutarim, o machemai masurim. Eles são permitidos, quem está com ele é proibido. O Beit Hillel obrim ben mutarim. O Beit Hillel fala os dois são permitidos, porque Neder sheutar miksató, utar kuló. O Neder que foi permitido um pouco, permitido de todo. Fala Gmará, Tana, que Shem Shedidrei Shkagot mutarim, Kach Shvuot Shkagot mutarim. Fala Braita. Do mesmo jeito que o Neder Shkagot, o Neder faz com certeza que aconteceu uma coisa, depois você viu que não, é permitido, Ramim permitido, você não fazer Shilat Ham. Assim também, a Shvuah. Ichidamente Shvuot Shkagot. Qual o caso? Qual é o exemplo de Shvuot Shkagot? Que Gon Rav Kana Verabas, como Rav Kana e Rav Kassa, que os dois eram alunos de Rav. E às vezes eles discutiam o que Rav quis dizer, o que ele quis falar. E eles faziam um Shvuah.
Hadei namar shvuata de achamarav, hadei namar shvuata de achamarav. Cada um fazia shvuá que Irá falou assim, Irá falou assim. Tanta discussão e chegavam a fazer shvuá. Techol chad vechad, a data de nafsh, já aplicava estava. E cada um tinha certeza que Irá falou do jeito dele. Por isso que ele fazia shvuá. Se depois for visto, tiverem certeza, eles perceberem que Irá falou de um jeito, não como o outro. Aquela shvuá não valeu. Porque a shvuá, eles tinham certeza, ele na hora que ele fez, ele não fez. Agora, tá no chlim. Na Mishnah que viu, as pessoas comendo, depois ele viu que era o pai, etc. Ele viu que estava liberado. Beit Shammai falou que estava junto com ele. Alguém Beit Shammai fala que só o pai era o irmão da liberado, os outros não. Eles falaram todo mundo. Na data, a gente tem a Mishnah, mais pra frente vai falar o seguinte: Putchim e Shabbatot Bemitonim. A gente pode achar uma brecha para permitir um neder, Shabbatot e Yamim Tovim. Barishonah e Obrim, Otana Yamim Mutarim, Ushar Kol Yamim Asurim. No começo eles falavam que Shabbatot e Yamim Tovim eram mutar. E os outros dias eram proibidos. Até que veio o Rebbe Akiva e falou o seguinte: se a pessoa fez um neder, a gente consegue achar uma brecha para Shabbat Yom Tov, ele não tem que fazer esse neder, por exemplo, se o neder que nem comer isso aqui. E aí você pega, chega no Bedin e fala: não, mas Shabbat Yom Tov, se você soubesse, você ia perder Oneg Shabbat, Simchad Yom Tov, tal. Aí liberou um pouquinho de Shabbat Yom Tov. Até aí a pessoa falava, então Shabbat Yom Tov pode, os outros dias não. Até que o Rebbe Akiva falou: não, se você consegue achar uma brecha, você permite um pouco, permite tudo. Fala com Maraba, Techule Alma Koleichi de Amar, e lá aí te odeia Shabbat Bnechem, aí te omer Kulchem Asurim Michut Miaba, Techulon Asurim Abimutar. Todo mundo concorda que se a pessoa falar, se você soubesse que seu pai estava lá, o que você ia falar? Ah, se soubesse que meu pai ia falar, estava lá, eu ia falar, todo mundo deve estar proibido, menos meu pai. Todo mundo concorda que teria proibido. A discussão é: a discussão é quando a pessoa fala, se eu soubesse que meu pai estava com eles, eu ia falar o quê? Fulano e fulano são proibidos, meu pai é permitido. Aí o neder dele é o quê? Por quê? Se ele não ia falar todos vocês, kulchem, se ele não ia falar todos vocês, então é um neder que você pode permitir um pouco, talvez está permitido um pouco, está permitido tudo. Porque do mesmo jeito que o pai tem a importância, o pai, fulano e fulano. Agora, se falar todos vocês menos meu pai, eles falam que vale. Agora, se ele falar está proibido, fulano meu pai está permitido. Então pode ser que está todo mundo na mesma importância, vamos dizer assim, todo mundo no mesmo nível. Uma vez que você permite um, você permite tudo. Essa é a opinião de Rava. E depois, amanhã, a gente vai ver qual a opinião de Rava nessa discussão, e vamos chegar na Mascaná, de quando eles discutem, quando não discutem, no caso de proibir metade, se o neder que foi permitido um pouco, é permitido tudo.